Senhor dos Mistérios. Capítulo 1421. Por que você mesma não se inscreve? Eu realmente não quero me envolver nos assuntos da senhorita Huang. Por um lado, o CEO Huang é um playboy, mas também tem complexo de filha. Seus pensamentos se perdem no momento em que vê qualquer homem se aproximando da senhorita Huang. Alarmes soavam em sua cabeça e ele exagerava. Considerando que é uma boa fonte de renda para mim, não quero perder meu emprego por isso. Sim, embora eu já faça horas extras há algum tempo, ainda recebo o suficiente por horas extras. O CEO Huang sempre foi generoso em termos de remuneração. Por outro lado, frequentar uma aula de reforço escolar é muito trabalhoso. Se eu tiver tempo, não seria melhor dedicar meu tempo a outra coisa? Claro, se for apenas para obter informações e não precisar gastar meu próprio dinheiro, então posso fazer o que quiser enquanto assisto à aula, desde que isso não afete os alunos ao meu redor. A senhorita Bernie Huang aponta para a garota de óculos de armação preta e diz: a empresa da família dela e esta empresa são concorrentes, e elas se conhecem. Seja ela ou sua equipe no centro de reforço escolar, eles definitivamente não poderão se inscrever. Você pode, descubro um ponto cego. A senhorita Huang balança a cabeça. Eu também não posso. O chefe e professor de meio período deste centro de tutoria me conhece. Você está brincando? Pergunto inconscientemente. A senhorita Huang olha para o grupo de vândalos que distribuem panfletos e diz: ela é neta do tio Ai. Diretor Ai? Eu rio. Isto é fogo amigo, conflitos que surgem entre pessoas do mesmo lado. Sem esperar que a senhorita Huang e sua filha falem, dou uma sugestão sincera. Para ser honesto, por que você precisa que alguém participe das aulas de reforço? Vocês todos podem trabalhar juntos. Todos podem estabelecer um relacionamento indireto. Você investe em mim, e eu invisto em você. Uma fusão não seria melhor? Somente se tornando maior e mais forte você será capaz de lutar contra outras redes de centros de tutoria. Dito isso, peço desculpas silenciosamente. Desculpe, tenho lido mais relatórios de negócios ultimamente. Vou considerar isso. No entanto, precisamos primeiro entender o estilo e a qualidade das aulas de reforço antes de falarmos de qualquer outra coisa, responde a senhorita Huang, com ar profissional. Este é o resultado de uma educação em casa. Suspiro interiormente e digo casualmente. Então você pode encontrar um transeunte aleatório. Eles não são confiáveis. Ainda preciso fazer verificações de antecedentes. É muito caro encontrar uma empresa profissional. O custo é muito alto, responde a senhorita Huang às perguntas que eu nem sequer tinha pensado. Ela continua: você não precisa frequentar as aulas com frequência. Basta frequentar de 4 a 5 aulas. Depois disso dependerá da sua preferência. 4 a 5 aulas, o que significa 1 ou 2 fins de semana. Vou encarar como hora extra. Hesito por um momento antes de dizer. Vou perguntar. A senhorita Huang e a garota de óculos de armação preta respondem imediatamente: obrigada. Então caminho em direção ao grupo de vândalos e paro em frente ao sujeito cujo cabelo e sobrancelhas estão tingidos de um amarelo queimado. Dani, esse definitivamente não é um apelido apropriado. É melhor eu não me dirigir a ele assim para não brigarmos na hora. Embora eu já seja uma assassina e incomparável, não há necessidade disso. Tuço levemente e pergunto: como são as taxas das aulas de reforço? O vândalo de sobrancelhas amareladas me olha com uma expressão feliz e diz: depende da situação. Por exemplo, que tipo de aula você vai fazer? É uma aula noturna, de fim de semana, ou durante o dia? Todas têm preços diferentes. Além disso, o que você quer aprender principalmente? Línguas estrangeiras, matemática, chinês, história? Ou tudo? E em que nível você está? Claro, tem que ser aulas de fim de semana. Geralmente não tenho tempo. Fico morto de cansaço depois do trabalho todos os dias. Só quero me divertir um pouco. Considerando que já tive que receber um VIP estrangeiro antes, respondo: aula de fim de semana, línguas estrangeiras, estilo mais verbal, padrões adultos. É melhor ser mais voltado para os negócios. Claro, sem problemas. O vândalo apelidado de Dani vira o folheto e me entrega. Aulas de inglês para negócios nos fins de semana, 8.888 yuans por semestre. Ele continua divagando. Vou considerar. Pego o folheto e pergunto: quando posso me inscrever? O período de inscrição já está aberto. Há descontos para quem se inscrever agora. Custa apenas 6.666. O local é o endereço que consta no folheto. Das 9 horas às 17 horas, explica Dani em detalhes. É mesmo. Olho em volta e pergunto casualmente: é a primeira vez que vejo pessoas distribuindo panfletos à noite. Vocês não têm tempo para descansar? Temos que esperar pelo churrasco de qualquer jeito. Então estamos apenas distribuindo panfletos enquanto esperamos. Além disso, o movimento de pedestres aqui é maior à noite, explica Dani, indiferente. Entendo. Pergunto: qual é o seu nome? Preciso mencionar seu nome ao me inscrever? Gostaria de confirmar se eles recebem alguma comissão pelo sucesso no recrutamento de estudantes ao distribuir panfletos. Não precisa. Não precisa. Dani balança a cabeça, um pouco atordoado. Você não recebe nenhuma comissão? Você só distribui panfletos? Pergunto, perplexo. Isso não é muito profissional? Além disso, como um hooligan, o que é melhor do que distribuir panfletos? Ao ouvir minhas palavras, Dani fica surpreso. Ele sorri e diz: meu trabalho principal é ser tutor no centro de reforço escolar. Eu ensino línguas estrangeiras. Neste momento, sinto que este centro de tutoria é um pouco confiável.
Foi nesse momento que o churrasco deles terminou. Os outros arruaceiros pararam de distribuir panfletos e caminharam em direção à barraca. Danny entra em pânico. Merda, espere por mim. Enquanto ele corre para a barraca de churrasco, ele se vira e me diz: meu sobrenome é Da. Me chame de professor Da. O sotaque da língua estrangeira soa bastante autêntico. Balanço a cabeça e volto para outra barraca de churrasco para encontrar a senhorita Huang e sua filha do dormitório. Vou dar uma olhada neste fim de semana, digo simplesmente. Quanto custa? Pergunta a garota de óculos de armação preta. Eles dizem que tem desconto. 6.666. Não escondo nada. A senhorita Huang concorda. Talvez haja outras pequenas despesas. Dou-lhe um total de 20 mil. O resto será considerado como taxa de aluguel. Não, eu não preciso de tanto. Inicialmente eu queria recusar modestamente, mas a senhorita Huang ofereceu demais. Ok, eu exalo. Adicione-me no WeChat e eu transferirei para você. A senhorita Huang pega seu telefone. Quando estou prestes a escanear o código QR dela, de repente penso em um problema. Por que você não transfere para ela e então ela transfere para mim? O ela se refere à filha do dormitório da senhorita Huang. A senhorita Huang está um pouco confusa. Se o CEO Huang descobrir que você transferiu dinheiro para mim em particular, seria um pouco problemático, digo depois de alguma deliberação. Quando isso acontecer, não só perderei meu emprego como posso até ser atropelado pelo carro do CEO Huang. Tudo bem. A senhorita Huang inclina a cabeça e diz para a garota de óculos de armação preta: Katie, adicione-o e transfira 20 mil para ele. A garota obviamente sabe que a senhorita Bernie Huang tem uma riqueza impressionante e não está preocupada que ela possa deixar de pagar alguma dívida. Ela pega o telefone e me adiciona no WeChat. Katie Huang. O nome parece o de um membro da família. Olho para o nome da garota no WeChat e murmuro para mim mesma. Depois de coletar o dinheiro, aponto para o lado. Vou comprar um churrasco. Vamos comer juntos. Convida a senhorita Huang. Não precisa. Sou muito tímido. Nesse momento, Katie Huang, a estudante de óculos de armação preta, tira 2 sacos de salgadinhos. Obrigada pela ajuda. Esta é uma especialidade do meu centro de tutoria. O que é isso? Olho para os 2 sacos de salgadinhos. Cogumelos secos. Não valem muito. São feitos por um professor de biologia que trabalha conosco. A família dele cultiva cogumelos, explica Katie Huang. Então está bem, obrigado. Como não é nada valioso, aceito sem hesitar. No entanto, as coisas pretas no saco de lanche me dão a incômoda sensação de que são venenosas. Capítulo 1422. Parece delicioso, digo educadamente depois de desviar o olhar dos cogumelos secos. Depois, me despeço de Bernie Huang e Katie Huang e vou para a barraca de churrasco onde costumo jantar. Ainda não é o horário de maior atividade dos Nigavalkers. As mesinhas dispostas nas ruas estão bem mais vazias. Ocupo facilmente uma delas e grito para o chefe. Gostaria de fazer meu pedido. O chefe se concentra em grelhar os espetinhos, completamente imperturbável. A chefe se aproxima com um caderninho e uma caneta esferográfica. Sem trocar gentilezas ou qualquer conversa fiada, eu digo diretamente: 10 palitos de barriga de porco, 10 palitos de costela de porco, 5 palitos de pele de frango, um conjunto de cebolinhas e uma berinjela. Os kebabs de carne e os espetinhos de cordeiro desta barraca de churrasco não são muito bons, então não os pedi. Claro, a quantidade de comida que pedi já superou minhas expectativas iniciais, mas não importa. Não só economizei dezenas de milhares de dólares no exorcismo de hoje, como também ganhei mais de 10 mil yuans da senhorita Huang. Tenho que me presentear. Como pessoa normal, depois de pedir tantos pratos de carne, eu deveria sempre pedir alguns pratos vegetarianos. Preciso equilibrar minha dieta com vegetais. Quanto às berinjelas, não as considero vegetais. Elas transcendem o conceito de vegetais e pratos de carne, e são existências únicas no mundo do churrasco. Suspiro, a senhorita Huang é muito generosa. Se eu não tivesse medo de que a CEO Huang exagerasse, adoraria adicioná-la no WeChat e pedir que ela me incomodasse com mais frequência. Se houver alguma comissão, é só me entregar. É claro que não posso assumir coisas ilegais e assuntos que vão além do meu controle. Observo a chefe retornar à grelha e repetir o que eu tinha acabado de pedir. Olhando ao redor, noto que as outras mesas estão ocupadas por grupos de 2 ou 3. Há também pessoas como eu que comem churrasco sozinhas, mas preferem levá-lo para a viagem para comer em casa. É bom ter mais gente. Isso nos permitirá comer uma variedade maior de comidas. Podemos até tomar uns drinks. Penso um pouco e sinto que deveria convidar alguém para se juntar a mim. Então, de repente, penso em um candidato adequado. Pendeng, meu amigo de infância Pendeng que mora aqui perto. Sem hesitar, pego meu telefone e envio uma mensagem do WeChat. Venha fazer um churrasco. Pelo que eu sei sobre esse sujeito, ele definitivamente não vai deixar passar a oportunidade de me enganar. Entretanto, Pendeng não responde à minha mensagem. Ele está em uma partida ranqueada? Eu chuto aleatoriamente o motivo e começo a pensar em quem mais eu poderia convidar. Nesta cidade, não só tenho Pendeng como amigo, como os outros moram bem longe. Não me parece uma boa ideia pedir para alguém vir de táxi até aqui para comer churrasco por volta das 11 da noite. Afinal, não tenho nada para discutir com eles e não marquei um encontro com antecedência. Talvez seja melhor comer sozinho. Eu me levanto e me preparo para ir ao Family Mart, Lawson ou a um mini mercado local para comprar algumas bebidas.
Como não tomar bebidas geladas com churrasco? Há alguns anos, quando as barracas de beira de estrada não estavam sob supervisão rigorosa, geralmente havia uma caixa de gelo móvel ao lado dessas barracas de churrasco. Eles instalavam cabos para extrair eletricidade de algum lugar e vender cerveja gelada e diversas bebidas geladas. Além de ser conveniente para os clientes, também era possível ganhar um dinheiro extra. Infelizmente, é difícil que tais situações aconteçam hoje em dia, a menos que seja uma churrascaria com fachada. Olhando ao redor, decido ir até o supermercado mais próximo. Chefe, me ajude a ficar de olho no meu lugar. Vou comprar umas bebidas, informo a chefe, preocupada que não haja lugar para sentar quando eu voltar mais tarde. Certo, a chefe não está preocupada que eu fuja. Meu pedido ainda está sendo torrado. Mesmo que eu não queira mais, ainda haverá muita gente que poderá comê-lo. Quando estou quase na entrada do supermercado, meu telefone vibra. Ao retirá-lo, vejo que Pendeng finalmente respondeu. Vocês não têm vida noturna? Você sabe, respondo reflexivamente. Claro, minha namorada está aqui em casa hoje, responde Pendeng rapidamente. Em seguida, ele envia outra mensagem. Jantar não faz bem à saúde. Vai com calma. Traga sua namorada junto. Enfatizo, eu pago. Ah, ok, já estamos indo. Pendeng nunca precisa usar palavras de transição em seu discurso. Depressa. E o que você quer beber? Pergunto. Pendeng não responde imediatamente. Ele só manda uma mensagem depois que entro no supermercado. Eu não vou. Minha namorada disse que está de dieta e não janta. Ela já parece tão magra, por que precisaria fazer dieta? Penso um pouco e respondo. Você pode vir sozinha. Pendeng enviou reticências. Ela disse que isso é ostentação, um grande insulto para ela. TCH. Desprezo esse casal adúltero por 2 segundos antes de dizer deliberadamente. Mostre-me sua masculinidade. Tudo bem, vou te mostrar minha masculinidade. Pendeng responde rapidamente. Ah, o mundo virou de cabeça para baixo hoje? Estou chocado. Então, Pendeng envia uma mensagem. Como homem, já que eu disse que não vou, significa que não vou. Estou sem palavras. Guardo meu telefone e vou até o freezer e a geladeira para pensar no que vou beber. Falando francamente, não gosto de álcool, mas não é que eu não possa beber. É só que não gosto e acho que tem um gosto ruim. Portanto, a menos que seja um pedido de um amigo, não comprarei álcool expressamente. Em todos esses anos, só existem 2 tipos de álcool que se adequam ao meu gosto. Um é vinho de arroz e o outro é vinho de gelo. O que eles têm em comum é doçura. Quando meu olhar se move, vejo um homem estranho. Na verdade, ele está vestindo uma camisa, colete, terno e calças no meio da noite, como se tivesse acabado de participar de um jantar de negócios. Isso se destaca pelo forte contraste com um minimercado ou uma barraca de churrasco. Ah, os olhos dele estão vermelhos. Ele é bem bonito. Faço uma careta e desvio o olhar. O que a vestimenta dele tem a ver comigo? Nesse momento, o jovem se aproxima. Ele hesita por um momento antes de perguntar. Olá, você pode me dar instruções sobre como chegar ao hospital mais próximo? Você não sabe o caminho? Estou surpreso. O homem responde com hesitação. Acabei de me mudar para cá. Aponto para a porta. Vire à direita e siga em frente quando sair. Você conseguirá ver o hospital quando virar à direita no cruzamento. Obrigado. O homem acena educadamente. Não o vejo sair enquanto continuo abaixando a cabeça e escolhendo minha bebida. Depois de pensar bastante, compro uma lata de cerveja de abacaxi. Essas bebidas são divididas em 2 tipos. Uma é a cerveja com sabor de abacaxi, enquanto a outra são as bebidas gaseificadas com sabor de abacaxi, que não contêm álcool. Elas contêm apenas um leve sabor de cerveja para afastar o ardor. Sem dúvida, escolho a última. Depois de sair do supermercado e retornar à barraca, espero um pouco mais antes de finalmente ver meu churrasco. Quando estou prestes a aproveitar, uma figura aparece na minha frente. O homem de olhos vermelhos no terno de 3 peças se aproxima e pergunta educadamente. Olá, você pode me dar instruções sobre como chegar ao hospital mais próximo? Você acabou de me perguntar. Eu ressalto isso. O homem parece finalmente me reconhecer. Sua expressão muda quando ele diz abruptamente. Estou perdido de novo. Por que você está dizendo de novo? Eu me pergunto. Capítulo 1423. Olhando para o jovem de olhos vermelhos e brilhantes, recupero sentidos. O primeiro pensamento que me vem à mente é: que desperdício de um rosto bonito. Depois de 2 segundos, fiquei um pouco preocupado. Esse cara tem problemas mentais ou é simplesmente louco? Ele é o tipo de pessoa que se perde facilmente a ponto de receber um panfleto de boletim de ocorrência no dia seguinte? Não, ele me respondeu com muita fluência agora mesmo. À primeira vista, ele parece bem. Talvez ele só seja ruim com direções? Nossa, como alguém assim pode sair de casa sozinho? Hesito por um instante antes de perguntar. Você tem o número da sua família? Precisa ligar para eles? A expressão do homem imediatamente se torna extremamente feia, dando a sensação de que ele quer enterrar a cabeça no chão. Não precisa, ele responde com firmeza. Foi só um engano. Um engano. Eu não estava concentrado, pois estava pensando em outros problemas. Não precisa explicar, respondo imediatamente. Tentar explicar isso só mostra suas tentativas de esconder as coisas, acrescento interiormente. Depois disso eu me levanto, me viro e aponto para o fim da estrada. Siga este caminho até o cruzamento, depois vire à direita, entendeu? Vire à direita. Movo meu braço direito enquanto olho na mesma direção que ele. O homem diz sombriamente, eu não sou um menor de idade.
Vou me concentrar desta vez. Definitivamente não vai ter problema. Ignoro a ênfase dele e em vez disso lembro, se você encontrar mais algum acidente, pode procurar a polícia. Inicialmente eu queria dizer, de forma maliciosa, senhor policial, mas como ele já disse que não é menor de idade, vou esquecer. Mas será que esse cara está vivendo em alguma peça de teatro? A escolha das palavras dele é bem literal. Juvenil? Usar o termo aluno do ensino fundamental seria mais realista. O homem fica em silêncio por 2 segundos antes de respirar fundo. Obrigado. De nada. Contenho minha vontade de fazer uma piada. Depois de ver esse cara andando muito pela estrada, sento-me novamente e aproveito o churrasco. Devo dizer que espetinhos de carne precisam ter gordura para serem deliciosos. Caso contrário, precisam ser marinados. Caso contrário, ficariam secos, duros e sem gosto. Nesse aspecto, pele de frango é definitivamente o tipo de alimento que supera o desafio. Na minha opinião, é melhor do que barriga de porco. No entanto, a qualidade da pele do frango é difícil de garantir. Algumas barracas de churrasco usam peles que ficaram congeladas por sabe-se lá quanto tempo. Quanto a que escolhi, posso ter quase certeza de sua qualidade. Mordo um pedaço de pele de frango temperada e coberta de gordura. Combinado com um bocado de abacaxi e o sabor refrescante da cerveja, acho esta noite de verão simplesmente maravilhosa, de uma forma indescritível. Esta cerveja de abacaxi não é ruim, é refrescante e mata a minha sede. Estou completamente absorto na comida a ponto de até esquecer o celular. Carne, cebolinha, berinjela e uma bebida gelada. À medida que aprecio essa variedade de iguarias, a comida à minha frente diminui. Ufa, que legal! Esfrego a barriga com satisfação. No segundo seguinte, começo a me arrepender. Não, eu tenho que me controlar. E se eu engordar? Num futuro próximo, só poderei me dar ao luxo uma vez por mês, não, uma vez por semana. Enquanto estou em um dilema, olho para cima e vejo uma figura. Ele veste um traje de 3 peças que não combina com a vida noturna. Ele tem 2 olhos vermelhos brilhantes. Quase ao mesmo tempo, a figura parece sentir meu olhar. Ele vira a cabeça e lança o olhar para mim. Ele? Por que diabos você voltou? Não me diga que você se perdeu? O homem permanece parado à beira da estrada, sem avançar nem recuar. Parece estar envolvido em uma intensa luta interior. Olho em volta, mas não vejo nenhum policial patrulhando. Hesito por um momento antes de me levantar e caminhar em direção ao homem. Eu já tinha pago pelo churrasco quando os kebabs foram entregues, então a chefe não me impede de ir embora. Por que não te levo lá? Não menciono o fato de que ele está perdido. Como pessoa, é preciso saber quando brincar e quando não. A expressão do homem muda. Depois de alguns segundos, ele sussurra. Tudo bem. Vamos. Eu me viro e lidero. Obrigado. O vento quase abafa sua voz por trás. Enquanto caminho pela estrada em direção ao cruzamento, converso casualmente. De que país você é? Você fala mandarim muito bem. Sou uma minoria. O homem hesita por um momento antes de responder. Ah, não é de se admirar. De qual grupo étnico você é? Como devo me dirigir a você? Estou esclarecida. O homem caminha até o meu lado e fica em silêncio por um momento antes de dizer. Meu sobrenome é Bai. Meu nome é Aileen. É um nome bonito, só um pouco feminino provoco. Para ser sincero, uma piada superficial como essa definitivamente não combina com o sarcasmo que sinto. Já dei um apelido feminino para Bai Aileen na minha cabeça. Lin Lin, ou LYN. Bai Aileen ignora minha piada e anda para frente antes de virar à esquerda. Espera aí. Errado. Isso está errado. Aqui. Corrijo-o rapidamente. Você realmente é um aluno do ensino fundamental. Bai Aileen imediatamente se vira e me segue para virar à direita. Não olho para o rosto dele e não digo uma palavra. Dou-lhe tempo para se acalmar para não ficar com raiva. Para ser sincero, quem lhe deu coragem de sair no meio da noite para procurar um hospital com um senso de direção tão terrível? Ele não podia simplesmente pegar um táxi? Ou deixe que seus pais o acompanhem. Depois de virar à direita, são apenas uns 50 a 60 metros de caminhada. O hospital surge diante de nós. Este hospital não é grande. Este é o prédio de internação. Se você seguir em frente, verá o pronto-socorro e o prédio de ambulatório. Precisa que eu te leve até lá? Não precisa, vou só para o prédio de internação. Bai Aileen está visivelmente aliviada. Obrigada. Enquanto fala, ele tira uma simples chave de latão do bolso. Estranho. As pessoas realmente usam uma chave assim hoje em dia? Na verdade, só parece assim superficialmente. É essencialmente uma chave inteligente? Eu não procuro mais e aceno. Adeus. Depois de caminhar alguns metros, olho para trás preocupado e percebo que Bai Aileen havia sumido. Não consigo mais vê-lo nesta estrada. É como se ele tivesse desaparecido no ar. A porta lateral do hospital também não abriu. Será que ele caiu no esgoto? Olho para ele e percebo que a tampa do bueiro está intacta. Talvez ele tenha usado a chave para abrir a porta e entrar. E eu, velho guardando a porta lateral, deve estar dormindo, certo? Balanço a cabeça e paro de pensar nisso. Vou direto para casa. Sinto um pouco de sede por causa do churrasco, então pego uma xícara do meu quarto, abro a geladeira e despejo a água gelada que ficou na geladeira o dia todo na xícara. Este é um hábito meu durante o verão. Antes de sair de manhã, fervo uma panela de água, despejo em um recipiente grande e coloco na geladeira.
Posso beber depois do trabalho. Gulp, gulp, gulp. Bebo 2 copos seguidos e finalmente me sinto bem. Depois de servir outra taça, volto para o meu quarto e sento-me à mesa do computador. Enquanto olho fixamente, de repente sinto que algo está errado. O caderno preto que comprei esta tarde está aberto. Lembro que antes de sair para fazer um churrasco, o lugar estava claramente fechado. Além disso, não abri as janelas com medo dos mosquitos. Capítulo 1424. Sem que a janela fosse aberta, o notebook abriu sozinho. Alguém entrou no meu quarto? Ou melhor, é um incidente paranormal. Tem um fantasma me seguindo. É normal ter incidentes paranormais. Naquele segundo, inúmeros pensamentos passam pela minha mente. Ao mesmo tempo, vejo um monstro desenhado na página do caderno aberto. O monstro é humanoide, mas é feito de pequenos vermes que se contorcem. Isso parece muito bizarro e assustador, mas na realidade não parece nada disso. Isso ocorre porque este desenho é muito simples e rudimentar. Assemelha-se aos rabiscos aleatórios de uma criança do jardim de infância. Sem chance? Algum pirralho entrou no meu quarto? Um parente de um dos meus colegas de apartamento? Enquanto penso nisso, pego meu caderno e o folheio rapidamente em busca de outros vestígios. Depois de folhear 2 páginas, vejo linhas de texto. Minha experiência em desenho é muito ruim. O problema principal não sou eu. Já me chamaram de mestre da arte. Guerra é arte. Guerra é estética. É como se eu tivesse tido um sonho que tenho com frequência. O sonho é cheio de línguas estranhas. Sou um sujeito tão decadente. Nós realmente somos mulheres. Essas linhas de texto não eram tão difíceis de ler, mas as coisas escritas pareciam muito caóticas. Isso me dá dor de cabeça, pois instintivamente paro de ler e fecho o caderno. Há um problema com isso. Isto é como um encantamento para a magia negra. Passei por várias coisas nos últimos 2 dias. Mal consegui me acalmar enquanto olhava para a janela. Na janela de vidro aparece uma fantasma loira que parece estar fazendo cosplay. Você sabe quem fez isso? Pergunto com a voz contida. Foi feito por um espírito maligno, responde o fantasma feminino com uma voz etérea. Espírito maligno soa mais avançado do que algum espírito ou poltergeist. Como um jovem moderno que jogou muitos jogos estrangeiros e assistiu algumas séries de televisão estrangeiras, acho que o nome soa bem legal. Um espírito maligno é mais poderoso? Pergunto depois de alguma reflexão. O fantasma feminino concorda com a cabeça. Isso será mais problemático? Penso em pedir a Madame Dali para exorcizar os fantasmas novamente, mas também estou preocupado que ela não consiga lidar com fantasmas no nível de espíritos malignos. Eu também sou um espírito maligno, diz simplesmente o fantasma feminino. Certo. Não sei como responder. Qual é a intenção desse espírito maligno ao rabiscar no meu caderno? Demoro alguns segundos para me lembrar do propósito principal da minha pergunta. O fantasma feminino balança a cabeça. Não sei. Abro a boca e mudo de assunto. Como devo me dirigir a você? Não posso continuar chamando ela de fantasma feminina, né? Isso não é educado. Sharon. Depois que o fantasma feminino diz isso, sua figura gradualmente desaparece da janela de vidro. Ao ver que ela está tão calma e serena, fico aliviada. Provoco a mim mesma. É um incidente enorme. Não adianta entrar em pânico. Concentre-se apenas em dormir. Depois, tomo um banho e vou dormir. A noite acaba sendo tranquila. Na manhã seguinte, acordo na hora certa como de costume. Descanso na cama por 10 minutos e saio de casa com calma. A caminho do ponto de ônibus, compro um burrito que praticamente cobre tudo. Com o burrito na mão, pego o ônibus e chego à empresa. Sento-me no meu lugar, pego água no bebedouro e começo a tomar café da manhã. Suspiro, se eu não tivesse me presenteado ontem à noite, então eu deveria estar tomando uma xícara de leite de soja doce. Pensando em leite de soja doce, associo ao novo produto que acabou de ser lançado na loja onde compro com frequência. Leite de soja salgado. Esta parece ser a maneira única de comer em alguns lugares. Leite de soja com molho de soja. Não sei qual é o gosto. Tomo meu café da manhã seriamente e começo a me preparar para o trabalho. Nesse momento, Rosane, que está quase atrasada, entra correndo com uma sacola enorme na mão. Tomem algumas bebidas. Por minha conta, diz ela a todos no escritório. Ela é uma senhora com bons relacionamentos pessoais. Inclusive a maioria das pessoas se levanta e a cerca. Que bebidas tem lá? Pergunto casualmente. Rosane larga a bolsa e a entrega para todos. A Ian, comprei muitas garrafas para conseguir o que eu queria. Todos eles têm sabores diferentes. Suspiro, se você está vivo, então deveria ter um jogador dentro de você. Venha, vamos ver o que eu escolhi. Do que diabos ela está falando? Estou começando a duvidar da capacidade de Rosane de se expressar. Mesmo assim, entendi a última frase. Rapidamente, enfiei a mão na sacola e tirei uma bebida. Que sabor será? No momento em que penso nisso, vejo um design de garrafa familiar. É uma garrafa formada por padrões retorcidos semelhantes a cobras. É muito parecido com a bebida Assassin que bebi antes, mas a cor é um pouco diferente. Antes era preto, mas agora é azul. Viro rapidamente a garrafa e vejo o nome na frente. Instigador. Você não vai beber? Não gosta disso? Por que não bebe esta última garrafa? Rosane aponta para a última garrafa na sacola, confusa. A garrafa de bebida é como uma bola de chamas estendidas. É muito legal.
Não, estou apenas pensando, eu recuso inconscientemente, procurando uma desculpa. Enquanto esses pensamentos passam pela minha mente, eu digo abruptamente: estou pensando se devo combinar isso com alguns lanches. Enquanto falo, pego o lanche que me foi dado pela neta não consanguínea do CEO Huang, Cathy Huang, aquele pequeno saco de cogumelos secos. Capítulo 1425. Esses cogumelos secos não parecem muito deliciosos. Rosane olha para o saco de cogumelos secos em minha mão, séria, por alguns segundos antes de responder hesitante. É óbvio que ela tem um pouco de vergonha de dizer que o cogumelo parece seco e preto, dispara alarmes e dificilmente abre o apetite. Afinal, eu ofereci por gentileza. Aproveito para mudar de assunto. Qual é o nome da sua bebida? Rosane imediatamente se vira e pega a garrafa de bebida em cima da mesa. Ela diz com um sorriso: é isso aí. O design ficou legal, né? A garrafa de bebida tem um design aerodinâmico com tema de pegada. O nome é Repórter. Isso é diferente do meu. Elogio educadamente. Parece bom. Rosane gira a tampa que foi aberta há muito tempo, como se estivesse se preparando para tomar um gole. Instintivamente quero impedi-la, mas depois de abrir a boca, percebo que não tenho motivo. Além disso, 1/3 da bebida do repórter desapareceu. Isso significa que Rosane já a bebeu. Não adianta impedi-la agora. Gulp. Rosane abaixa a garrafa e gira a tampa novamente. Não tem gosto ruim. Experimente. Ok, eu digo superficialmente. Rosane não insiste mais. Em vez disso, aponta para as garrafas de bebida restantes no saco plástico. Você também pode trocar de garrafa. Não precisa, não há necessidade, respondo sem hesitar. De qualquer forma, não pretendo beber. Não importa se troco ou não. Após 2 segundos de reflexão, olho para Rosane e pergunto: como você se sente depois de beber? Alguma sensação especial? Sensações especiais? Você acha que isso é uma droga? É moderadamente doce e refrescante. A fragrância com certeza vai ficar melhor depois de gelar, diz Rosane, um pouco irritada. Ela não parece estar mentindo. Isso significa que ela provavelmente não obteve superpoderes da bebida do repórter. Eu inconscientemente examino meus arredores e percebo que meus colegas beberam mais ou menos algumas das bebidas de Rosane, mas nenhuma delas mostra qualquer sinal de anormalidade. Eles nem parecem atordoados ou confusos. Será que só a bebida assassina que escolhi da última vez tem um efeito especial? Será que isso é considerado sorte ou não? Rapidamente controlo minhas dúvidas e agito a bebida instigador na mão. Preciso começar a trabalhar. Vá em frente. Não deixe que eu a impeça. Rosane acena com a mão casualmente. Voltando ao meu lugar, sento-me. Olho para a bebida instigador à minha frente e mergulho em pensamentos profundos. Depois de uns 20 segundos, uso minha caneca grande para beber a água. Preparo-a para tomar goles agradáveis de água. Abro a tampa da bebida instigador e despejo o líquido dentro. Embora eu não pretenda beber esta bebida, estou curioso para saber como é o líquido dentro dela e se ele contém algum poder especial. Splash. Despejo toda a bebida instigador na minha caneca. É pouco demais, não é? Definitivamente não são 500 mililitros. Não consigo deixar de menosprezar o fabricante desta bebida. Minha caneca não é pequena, mas normalmente não consegue conter uma garrafa de água mineral de 550 mililitros inteira. Em outras palavras, embora parecesse haver um pouco de instigador nele, o fabricante na verdade havia economizado. É azul escuro. É transparente e bastante atraente. Observo atentamente o líquido na caneca e reúno algumas informações preliminares. Fora isso, a bebida não é diferente de nada, pelo menos não superficialmente. Depois de pensar um pouco, decido jogar algo na caneca para ver se haverá alguma mudança. O que eu jogo? Olho em volta quando de repente tenho uma onda de inspiração. Esses cogumelos secos. De qualquer forma, isso não é algo que pretendo comer, então posso usá-lo para experimentos. Eu realmente sou um gênio. Sem hesitar, rasgo a embalagem e jogo os cogumelos pretos secos no líquido azul escuro, observando-os esticar e expandir ligeiramente. Não houve nenhuma mudança. Estou começando a achar que estou pensando demais. De repente, chegam mensagens do grupo de bate-papo do meu trabalho. Começo a ficar ocupado. Cerca de 15 minutos depois, termino meu trabalho e levanto a cabeça, preparando-me para alongar o pescoço. De repente vejo um cogumelo. Um cogumelo branco e macio com bolinhas vermelhas por todo lado. De onde veio esse cogumelo? Olho para ele e descubro que ele está crescendo na minha caneca. Tem mais ou menos o tamanho de uma palma. A casca não, a superfície é tão macia e flexível. No chapéu, há cogumelos da mesma espécie, assim como nas mãos e nos pés. Que diabos é isso? Estou confuso. Nesse momento, o cogumelo balança e o chapéu se move para cima, como se tivesse levantado a cabeça. As 2 estrelas vermelhas um pouco maiores que parecem olhos encontram meu olhar. E assim, de repente, eu olho para ele, e parece que ele está olhando para mim. Poucos segundos depois, o cogumelo estende suas muitas mãos, e usando a borda da caneca como alavanca, salta para fora. No segundo seguinte, ele pula no chão e corre descontroladamente em direção à porta do escritório.
Porra, ainda estou confuso. Ao mesmo tempo, descubro um problema. Toda a bebida instigador da caneca desapareceu. Quase inconscientemente, eu me levanto e corro atrás do cogumelo. Suspeito que seja um produto da fusão da bebida instigador e dos cogumelos secos. Tenho que resolver esse acidente que causei o mais rápido possível. O cogumelo é pequeno e extremamente rápido. Ele passa pelo escritório sem ser obstruído e nem sequer é descoberto. Por outro lado, sou parado pelos meus colegas várias vezes e não tenho escolha a não ser diminuir o ritmo. Então, embora as pegadas do cogumelo sejam obviamente menores que as minhas, ele ainda escapa da companhia. Ele invadiu a empresa ao lado. Eu sigo inconscientemente. Nesse momento, o segurança ao lado me para. Por que você está aqui? Pergunta o segurança alto e forte. Minha mente acelera enquanto invento uma desculpa. Estou aqui pelo vice-presidente Wu. Vice-presidente Wu? O segurança não acredita em mim. Vou perguntar na recepção. Enquanto ele caminha em direção à recepção, eu me aproximo da porta e olho para dentro. Estou chocado com o que estou vendo. Os funcionários da empresa ao lado usam túnicas pretas com capuz ou fantasias estranhas. Eles dançam algo semelhante à dança dos funcionários para os negócios. Uma convenção de cosplay? Um baile de máscaras? São só 9 da manhã. Estou confusa de novo, esquecendo de entrar escondida. O que seu chefe está fazendo? Pergunto quando o segurança retorna. É tão estranho. O agente de segurança balança a cabeça. Eu também não sei. Sou apenas um trabalhador. TSK, no momento em que ouço isso, fica óbvio que ele está tentando traçar uma linha clara entre ele e eles. Eu pressiono. Seu chefe também está aí dentro? Sim, aquele ali que não está usando nada, responde o segurança, despreocupadamente. Eu foco meu olhar, e o canto da minha boca se contrai involuntariamente. Perverter. Capítulo 1426. Mesmo estando distante deles, com todas aquelas pessoas estranhamente vestidas no caminho, ainda vejo o homem no amarrado com cordas vermelho escuras. Quanto a saber se ele está usando algo sobre a parte inferior do corpo, ou o que ele está vestindo, não consigo ver por causa da mesa, das cadeiras e de outras coisas que estão no caminho. Resumindo, a impressão que esse cara me passa é um pervertido, e ele pode até gostar de Su 0026M. Claro, não está claro se ele é um verdadeiro pervertido ou apenas faz cosplay. Tudo bem, você pode entrar agora, diz o segurança casualmente. Duvido dos meus ouvidos. Eu havia mentido sobre estar ali em nome do vice-presidente Wu na pressa de dar uma desculpa. Não esperava receber permissão alguma. Meu plano original era entrar furtivamente enquanto o segurança ia perguntar na recepção e pegar aquele homem cogumelo. No entanto, a cena de cosplay em larga escala lá dentro me deu um choque, fazendo-me cair temporariamente em um estado de atordoamento, me questionando: quem sou eu, de onde sou? E, o que estou fazendo? Não tive a chance de aproveitar essa oportunidade. O vice-presidente Wu lhe deu permissão para entrar. Por quê? Você não entende o que estou dizendo? O segurança percebe minha confusão. Estou ainda mais surpreso. O vice-presidente Wu disse pessoalmente para me permitir a entrada? Ele está tentando me atrair para sua equipe de marketing? O agente de segurança olha para mim. Você não conhece muito bem o vice-presidente Wu? Só o encontrei algumas vezes, enfatizo rapidamente. O segurança se vira para olhar o interior da empresa. Ao ver que o vice-presidente Wu não estava por perto, ele diz: o vice-presidente Wu não gosta de conversar. Ele não responde a perguntas nem dá instruções. Ele não se importa com o que está acontecendo. Mais tarde, descobrimos as regras. Tudo aquilo a que ele não se opõe na hora, ele dá aprovação tácita. É mesmo? Mas também pode ser por outros motivos. Conheci um amigo que não era inteligente e tinha reações lentas. Ele só entendia a primeira piada quando alguém já estava começando a segunda. Talvez o vice-presidente Wu seja uma dessas pessoas. Ele não responde a pergunta porque ainda está digerindo a informação. Ele precisa de mais de 10 minutos para pensar na resposta. Não discuto com o segurança e apenas resmungo para mim mesmo. Já que tenho uma oportunidade como esta, obviamente não me importaria se o vice-presidente Wu realmente concordasse ou se o criador o tivesse visto. Mas se esquecesse de lhe dar informações. Passo imediatamente pelo segurança e entro na empresa vizinha. Eu cuidadosamente circulo a borda da sala, que está em um barulho barulhento com todos os tipos de danças loucas acontecendo. Procurando pelo homem cogumelo que criei por engano. Decorações de caveira. Suco cor de sangue, pintura feita de couro. Isto. O chefe pervertido da casa ao lado não é apenas um especialista em marketing multinível, mas também acredita em algum culto estranho? Enquanto examino os arredores, meu coração bate mais rápido e minha vontade de escapar aumenta. Se eu já não fosse um assassino e não fosse capaz de dar um salto de fé e possuir poderes extraordinários, eu definitivamente não teria ousado ficar mais tempo. Enquanto caminho, vejo uma longa mesa cheia de café da manhã. Nesse momento, um homem com uma longa túnica preta com capuz de repente vira a cabeça e olha para mim. Quem é você? Ele pergunta hesitante. Eu respondo sem nenhum escrúpulo. Estou fazendo cosplay de uma funcionária. Só porque todos vocês estão fazendo cosplay de cultistas ou de todos os tipos de figuras estranhas, isso me proíbe de fazer um papel sério? Funcionário, o homem repete minhas palavras confuso. Ele não parece ter um QI alto. É verdade.
Se eu estivesse em um negócio de marketing multinível, com certeza gostaria mais desse tipo de membro. Eles são fáceis de enganar. Aproveito a oportunidade para passar pelo homem de túnica preta e ir até a mesa comprida. Enquanto olho, a alegria repentinamente surge em meu coração. Eu vejo aquele homem cogumelo. Está em uma pilha de cogumelos assados, enrolado em uma camada de molho, fingindo ser comida comum e normal. No entanto, sua aura sedutora o trai. Mesmo que haja muita comida na mesa longa, ela ainda se destaca. Ele também não parece ter um QI alto. Finjo não notar enquanto me aproximo lentamente. Então, estendo minha mão em direção ao homem cogumelo. Nesse momento, um garfo espeta o homem cogumelo e o levanta antes que eu possa alcançá-lo. O homem cogumelo tenta se debater, mas sem sucesso. Ele é enfiado na boca de um homem bonito com um garfo e mastigado. Coitado. Como não tinha boca, foi devorado pelo outro antes mesmo de gritar. Meu. O quê? O que houve? Pergunta o homem de aparência andrógina com a voz abafada, enquanto come o cogumelo. Você está bem? Pergunta hesitante. Gulp. O belo homem engole o último bocado de cogumelo. Estou bem. Sério? Você está bem? Pergunto inconscientemente. Tenho um pressentimento persistente de que uma criatura estranha como o homem cogumelo não morreria tão facilmente. Estou bem. O belo homem balança a cabeça. Você está? Estou com o vice-presidente Wu. Como posso me dirigir a você? Observo atentamente o estado da outra parte. A expressão do belo homem se fecha. Eu sou o Sr. A. Olhei para ele por alguns segundos antes de sorrir. Estou indo para o lado do vice-presidente Wu. Sem hesitar, mantenho um sorriso e rapidamente saio da longa mesa e vou até a porta. Depois de sair da empresa vizinha, viro-me para a escada e contenho a expressão. Pego meu celular. Alô, aqui é a polícia? Encontrei o site de um esquema de pirâmide em larga escala. Capítulo 1427. Comunico honestamente ao senhor policial sobre minhas suspeitas em relação à empresa vizinha. Afinal, essa empresa existe desde antes de eu ser contratado pela empresa atual. Conseguir permanecer escondido por tantos anos significava que eles sabiam como esconder as evidências e encobrir seus rastros. Além disso, não posso provar que a empresa ao lado esteja envolvida em um esquema de pirâmide. Trajes estranhos e comportamento excêntrico nunca são acusações válidas. Liguei para a polícia porque estava preocupado com a segurança do Sr. A. Ele tinha comido aquele homem cogumelo mutante. Quem sabia o que aconteceria se ele esperasse um pouco mais? Não era como se eu pudesse monitorá-lo e resolver o problema a tempo. Quanto à possibilidade de a polícia resolver qualquer coisa que envolva eventos sobrenaturais, estou bastante confiante. Isto é resultado de uma simples dedução através da lógica. A médium que é boa em exorcismo, Madame Dai, é noiva do oficial Deng. O colaborador do departamento de polícia, ou de Neil, também é sensível a fantasmas e obviamente tem uma solução para lidar com eles. O culto misterioso que o oficial Deng me lembrou de ficar atento pode criar seres extraordinários. Com base nesses pontos, é fácil concluir que a polícia tem uma compreensão mais profunda dos poderes sobrenaturais. Como eles têm uma compreensão mais profunda, certamente não lhes faltarão forças e soluções para lidar com isso. Guardo o telefone e olho de soslaio para a empresa ao lado que ainda está normal. Contendo minha preocupação, volto para minha mesa e começo a trabalhar. Estou atormentado por todo tipo de assuntos triviais para o meu último projeto a manhã toda. Estava tão ocupado que nem tive tempo de me preocupar com o horário de expediente. À medida que o meio-dia se aproxima, meu telefone de repente vibra. Pego o aparelho e vejo um número desconhecido. Quem é? Um golpista? Algum agente de publicidade? Não está listado. Murmuro enquanto atendo. Alô, foi você quem chamou a polícia? Disse que a Aurora Company, localizada na rua Fenfei 10, 188, é suspeita de envolvimento em um esquema de pirâmide. Uma voz um pouco cansada vem do outro lado da linha. A polícia já chegou? Já fizeram a investigação? Naquele momento, perguntas passaram pela minha cabeça antes de uma cena surgir. O cultista cosplayer Sr. A, que parece um homem bonito, está coberto de cogumelos com manchas douradas. Ele cambaleia enquanto caminha em direção à polícia. Que assustador! Não pude deixar de tremer e respondi apressadamente. Sim, chamei a polícia. Acho o comportamento deles muito suspeito. Você encontrou alguma coisa? Eles são uma empresa legítima. O policial do outro lado da linha suspira e diz: você não pode achar que eles estão envolvidos em um esquema de pirâmide só porque dão festas de manhã cedo. Existem inúmeras empresas que gritam slogans e até dançam todas as manhãs. Mas basta olhar para a reunião deles para perceber que não é normal retruco inconscientemente. O policial do outro lado da linha diz, desanimado: eles não podem fazer cosplay de manhã? Não podem fazer um baile de máscaras de manhã? Você pode reclamar que eles perturbam a paz, mas não pode dizer que eles estão administrando um esquema de pirâmide. Eles já explicaram que essa é a cultura corporativa da empresa. Podemos definir uma empresa com essa cultura corporativa como uma seita? Inicialmente eu queria dizer isso, mas quando penso nas notícias sobre punir funcionários para rastejarem como cães, sinto que a empresa vizinha não foi longe demais. Sim, me desculpe. Eu estava muito sensível, desculpo-me apressadamente.
O policial do outro lado da linha solta um suspiro de alívio. Não faça isso de novo no futuro. Sem esperar que ele terminasse, interrompi bruscamente. Você descobriu alguma coisa? Alguém teve intoxicação alimentar por causa de cogumelos? O que podemos descobrir? Estão todos trabalhando duro, diz o policial do outro lado da linha, impaciente. Ele enfatiza que eu não devo ser tão sensível e desliga. Parece que o senhor está bem. Estou aliviado. Levanto-me e olho em volta. Neste momento, restam apenas 2 ou 3 pessoas no escritório aguardando a entrega da comida. Os demais colegas já foram para o refeitório do escritório, no segundo andar. O CEO Huang sempre foi muito generoso com seus funcionários. Ele oferece bastante auxílio alimentação, mas tudo é transferido para o nosso cartão de funcionário. Ele só pode ser usado no refeitório. Claro, o padrão do refeitório da empresa é muito bom. Independentemente dos ingredientes, da quantidade ou das habilidades culinárias, todos são satisfatórios. O único problema é que não há muita variedade de alimentos básicos, apenas arroz, macarrão instantâneo e wontons. Alguns funcionários só podem recorrer à entrega de comida quando querem comer macarrão instantâneo ou panquecas. Para mim, isso não é problema. Desde que os pratos sejam variados, não importa qual seja o prato principal. Seria um desperdício não usar minha mesada. Não dá para usar lá fora. Esfregando a barriga, abro a gaveta, pego meu cartão de funcionário e corro em direção ao elevador. Depois de entrar no refeitório, procuro primeiro um assento na janela. Nesse momento, pela janela, vejo uma fileira de pessoas em pé lá embaixo. O líder é o CEO Huang. O CEO Huang rapidamente entra em um Rolls-Royce e sai atrás de outro carro. Eu conheço esse carro da frente. Sentei nele ontem mesmo, ele pertence à Rosago, nossa empresa parceira. Pensando neste corredor, de repente me sinto um pouco enjoado. Parece que estou sofrendo de enjoo. O senhor Zaratustra chegou de trem de alta velocidade. O CEO Huang vai buscá-lo pessoalmente. Ele dá grande importância a isso. Contenho meus pensamentos e volto a olhar para a janela de seleção de comida. Além disso, este trabalho já foi entregue. O que acontecer a seguir não tem nada a ver comigo. Depois de um almoço perfeito, volto para o escritório e encosto o pescoço em um travesseiro. Tenho o hábito de dormir um pouco ao meio-dia, senão ficarei grogue à tarde. E preciso ouvir música durante meu cochilo da tarde para evitar ser incomodado pelos barulhos aleatórios do escritório. Coloco rapidamente meus fones de ouvido internos, abro um tocador de música e começo a procurar a canção de ninar do dia. Tem uma música nova. É do exterior e está fazendo sucesso. Dou uma olhada, meu interesse despertado. Durante meu cochilo da tarde, minhas músicas preferidas sempre foram canções em línguas estrangeiras, porque se eu não me concentrar em ouvir, não será fácil de entender. E eu não me importaria muito com as letras. Não deixo minha imaginação correr solta. As críticas são boas. Decidi rapidamente comprar a música. Traduzido, o título da música é Avance. Avance. Seu cantor é Alger Wilson. Conferi as informações sobre esse cantor e descobri que ele é bastante inspirador. Ele era originalmente apenas um membro da tripulação que se perdeu no mar, mas depois de muitas dificuldades, tornou-se cantor. Capítulo 1428. Atordoado, abro os olhos. Puta merda, quando foi que eu dormi? Não me lembro de nada. Olho ao redor sem entender e encontro meus colegas trabalhando em seus respectivos cubículos. Só me lembro de estar me preparando para ouvir uma música, e aqui estou eu. Será que apaguei? Não bebi. Ai, minha cabeça dói, estou tão tonta, quero vomitar. Neste momento, sinto como se tivesse acabado de acordar de uma ressaca. Claro, isso é apenas uma sensação, pois nunca fiquei bêbado. Levanto as mãos para esfregar as têmporas, olho para o tocador de música e percebo que ele parou de tocar. Avança, avança. Sim, eu estava ouvindo essa música. Não consigo me lembrar da melodia. Confuso, clico novamente nas avaliações da música. Legal, uma experiência sem precedentes. Excelente prazer. Como li as resenhas nas primeiras páginas, dou apenas uma olhada rápida e vou até o final. Muito obrigada por essa música. Ela curou minha insônia crônica. O mais puro e punk death rock. Essa música me fez desmaiar. Isso não é uma descrição, mas sim o que aconteceu literalmente. Não consigo imaginar como os humanos conseguem fazer esses sons. Se você é homem, tente durar 30 segundos. Essa música é um pouco problemática. Não vou mais ouvir esse tal de death rock. Cerrei os dentes por alguns segundos antes de decidir fazer outra resenha. Uma forma de música sem precedentes. Ela transcende a compreensão humana. Preciso deixar que os outros também experimentem. Não posso ser egoísta. Depois de receber uma explicação preliminar para o misterioso apagão, tiro meus fones de ouvido e me preparo para o trabalho. No entanto, minha cabeça está tonta e minha testa lateja de dor. De vez em quando, sinto nojo. Isso é muito pior do que a insolação que sofri antes. Nem mesmo o ar-condicionado potente do escritório consegue aliviar meu desconforto. Não, preciso ir ao hospital para um check-up. Sinto que vou desmaiar. Tento me acalmar, mas ainda não consigo me segurar. Felizmente, o CEO Huang sempre foi generoso. Todos os funcionários têm 2 dias de licença médica remunerada sem atestado médico. Rapidamente escrevo uma solicitação de folga e vou até o escritório do diretor AI para pedir sua assinatura. Talvez seja porque minha pele esteja muito ruim, o diretor AI não me dificulta as coisas. Preocupado, ele até me pergunta se preciso que alguém me leve ao hospital. Não precisa. Não é tão sério assim.
Continuo me importando com o meu rosto. Nunca pediria ajuda se pudesse resolver sozinho. Certo, voltem e descansem bem. Se houver algo urgente à tarde, vou providenciar outra pessoa para fazer. O diretor aí não insiste. Saio do prédio e pego uma carona sem hesitar. Não finjo ser forte pegando o ônibus. Sempre estive disposto a gastar dinheiro quando necessário. Hospital Mushu. Logo o carro chega. Entro nele e primeiro verifico meu destino. O Hospital Mushu é um dos melhores hospitais públicos da região, mas não é um dos melhores. Portanto, há menos pacientes e não haveria uma longa fila para o pronto-socorro. O hospital onde Bai Aileen foi ontem à noite é distrital. Embora eu nunca tenha ido lá antes, tenho a sensação incômoda de que é muito confiável. Ok, o motorista responde simplesmente e liga o carro. O tempo passa e aos poucos me sinto viva. Minha cabeça não está mais tão tonta e não tenho mais suor frio. A dor latejante desaparece completamente. Puta merda! Será que escolhi um hospital muito longe? Estou com medo de estar bem quando chegar ao hospital. Não consigo evitar um pensamento estranho. Acontece que isso não é ilusão. Quando o motorista chega ao meu destino, estou completamente acordado e vivo. Até sinto um pouco de fome. Não há necessidade de ir ao pronto-socorro. Depois de uma rodada de inspeção, tenho certeza de que estou em boas condições. Portanto, minha única opção é aproveitar esse tempo livre para mim. Afinal, já tirei uma folga e não há como cancelá-la. Voltar para casa para jogar? Encontrar um filme para assistir? Ainda preciso me inscrever nas aulas de tutoria dos sonhos. Não posso ficar sem fazer nada depois de receber o pagamento. De qualquer forma, estou livre agora. Pego meu celular, procuro a foto do endereço da escola de reforço que frequentei, ligo para outro aplicativo de transporte e vou para lá. Olá, gostaria de saber mais sobre sua aula de reforço. Não digo diretamente que vou me inscrever enquanto estou de frente para o recepcionista. Para ser sincero, acho este centro de tutoria um pouco estranho. Na verdade, eles usam homens como recepcionistas em vez de mulheres. Não estou discriminando os homens, mas sinto que as mulheres são mais pacientes e gentis. A recepcionista apresenta brevemente os cursos oferecidos antes de perguntar: o que você gostaria? Esse cara é tão bobo que é comparável àquela Dani. É esse o tema deste centro de tutoria? Tuço levemente e digo: fim de semana, inglês para negócios. Este é o melhor curso entre as nossas aulas de tutoria dos sonhos. Nossa diretora é a responsável, e ela até convidou alguns professores estrangeiros de verdade, diz a recepcionista sem parar. Ainda podemos te dar um desconto se você se inscrever agora. O preço original era 8.888 yuans, mas agora custa apenas 6.666. O seu diretor é muito capaz? Aproveito a oportunidade para perguntar. A recepcionista aponta para o corredor. Ela estuda no exterior há muitos anos e domina muitos idiomas. Ela até tem doutorado em educação. Traço o dedo da recepcionista e olho para a porta entreaberta da sala de aula no corredor. Quem dá a aula é uma mulher. Ela está de lado de frente para o exterior e usa uma calça jeans larga. A parte superior do corpo veste uma camisa branca justa com estampa floral. Seu cabelo está tingido de castanho e ela o prendeu em um coque. Além disso, com base na minha visão de assassina, consigo ver claramente o perfil da diretora. Ela não é muito velha, tem apenas 20 e poucos anos. Ela tem um pouco de gordura de bebê no rosto, e os contornos do seu rosto são muito requintados. Ela provavelmente é bem bonita. Nossa diretora é muito bem informada. Além de poliglota, ela sabe desenhar, fazer pinturas a óleo, esboços, aquarelas e todos os tipos de pinturas. Ela também sabe avaliar antiguidades e diferentes instrumentos musicais. Ela é praticamente uma faz-tudo. O tom da recepcionista é cheio de admiração. Quando estou prestes a responder, um homem entra no centro de tutoria. Olha, este é o nosso professor de língua estrangeira, o Sr. Anderson Hood. A recepcionista o apresenta imediatamente. Ele é fluente em pelo menos 10 idiomas. Ele consegue se comunicar com você sozinho e treinar seu sotaque. Pelo canto do olho, vejo um jovem estrangeiro de cabelos loiros e olhos azuis. Ele veste uma camisa branca e um colete preto. Com a intenção de testá-lo, mudo para o inglês. Olá, quais idiomas você fala? Há quanto tempo você dá aulas neste centro de reforço? O tutor chamado Anderson Hood tem as mãos nos bolsos enquanto sorri e diz, #%%, #. Meu, o que ele está dizendo? Além disso, por que esse cara parece tão familiar pela maneira como ele coloca as mãos nos bolsos? Anderson olha para mim e ri. Como é? Meu crioulo mauriciano não é ruim, né? Desta vez ele usa o inglês. Ele então traduz para o chinês. Não entendo, respondo honestamente. Não tenho certeza de qual idioma ele disse na primeira vez. Anderson faz uma careta e diz, parece que você não tem talento para idiomas. Por que você não aprende a pintar comigo? Capítulo 1429. Por um momento não sei como responder a Anderson Hood. Tenho medo de acabar brigando com ele no momento em que abrir a boca. Depois de alguns segundos, finalmente encontro uma solução relativamente eufemística. Ah, você até consegue pintar? A recepcionista diz animadamente. Ele sabe um monte de coisas. Ele veio ao nosso país para aprender a falar, alegando ser proficiente em todos os tipos de coisas. Isso parece sarcasmo. A recepcionista e esse professor estrangeiro não parecem se dar bem. Será que ele está falando a verdade ou só brincando? Embora eu não seja muito bom em observar as pessoas, seu comportamento é um pouco óbvio.
Haha, se você quiser aprender brincadeiras, eu também posso te ensinar, diz Anderson rude com um sotaque chinês bem pronunciado. Veremos. Estou um pouco confuso com a situação atual e não tenho escolha a não ser dizer algo superficial como vou verificar minha agenda. Depois de ver Anderson entrar no escritório, viro a cabeça e pergunto ao recepcionista: posso não me inscrever na aula dele? Esse é um dos seus direitos. O recepcionista parece animado. Uma escolha sábia. Ele então me dá um sinal de positivo. É esse, professor estrangeiro. Anderson. Ele é tão ruim assim? Olho na direção da sala. O recepcionista ri. Para ser sincero, ele é muito capaz. Seu único defeito é: ele faz uma pausa. O que é isso? Não pude deixar de perguntar em resposta. O recepcionista fica sério. Que ele não é mudo. Hahaha. Eu rio, meio sincera e meio educada. Então pergunto curiosamente: as pessoas se inscrevem nas aulas dele? Sim, bastante. O recepcionista franze os lábios. Eles não sabem que não é possível desistir das aulas e trocar de professor depois de se matricular? Aproveito a oportunidade para obter mais detalhes. Não. O recepcionista me corrige rapidamente. Temos uma aula experimental. Se você não ficar satisfeito, pode trocar de professor. Ele faz uma pausa e ri. Bem, você sabe, algumas pessoas simplesmente gostam de ser ridicularizadas e pisoteadas. Parece que eles têm um fetiche especial. Parei de perguntar mais. Então vou me inscrever na aula do seu diretor. Tem aula nos fins de semana? Sim. O recepcionista faz as apresentações rapidamente. Não perco tempo. Depois de pagar 6.666 yuans, inscrevo-me na aula de inglês para negócios de fim de semana da Druin Tutor em Classes. Depois de sair das aulas de tutoria dos sonhos, não saio do prédio. Em vez disso, procuro um canto tranquilo e aprecio a sensação do ar-condicionado. Então, registro os eventos do dia. Para ser um espião comercial, é preciso agir como um espião comercial. Tenho que pagar a senhorita Huang. Pronto. Toco casualmente no meu celular e olho o chat do departamento para não perder nenhum aviso importante. Rosane, anotem. O CEO Huang está trazendo um VIP para uma visita. Pessoal, por favor, sejam mais profissionais. VIP? Ah, aquele cliente chamado Zaratustra. Realmente senti falta dele de novo. Parece que não estamos destinados a nos encontrar. Seguro meu celular e penso no que fazer a seguir. É raro eu ter tempo livre à tarde em um dia que não seja fim de semana. Não posso desperdiçá-lo. Vou assistir a um filme. Não deve ter muita gente neste horário. Com isso em mente, vou imediatamente para o shopping maior ao lado. Depois, pego o elevador até o quarto andar e começo a procurar o cinema. Ah, tem um evento de autógrafos. Olhando ao redor, vejo muitas pessoas fazendo fila na entrada de uma grande livraria. É óbvio que um autor famoso está aqui para fazer um evento de autógrafos. Com certa curiosidade, passo deliberadamente e vejo alguns estandes de posteres. Rainha do romance. Preguiçosa sem sonhos. Esse pseudônimo. E os autores hoje em dia realmente usam pseudonimos estranhos. Não conheço o autor do evento de fansig, nem tenho intenção de participar da brincadeira. Claro, ainda estou um pouco curioso para saber a aparência da autora. Afinal, os poucos suportes de pôster que não estão bloqueados apresentaram um novo livro da Rainha do Romance, sem nenhuma imagem. Vou dar uma olhada depois do filme. Murmuro para mim mesmo e sigo as placas para o outro lado do shopping. No final da rua, encontro o cinema. Como não pensei no que assistir, fico no saguão e procuro algo que desperte meu interesse nas fotos promocionais. De repente, sinto a luz na minha frente diminuir. Um homem alto aparece ao meu lado. Ele é tão alto. Tem quase 2 metros. Olho para ele de canto de olho e percebo que parece um jogador de basquete. Espere, parece que ele está usando o uniforme do ensino fundamental perto do meu bairro. Puta merda, ele está apenas no ensino fundamental e já tem 2 metros de altura? O que as crianças comem hoje em dia? Ele pintou o cabelo de um amarelo acastanhado. Ele precisa ir às aulas? Bem, agora são férias de verão. Mas por que você está usando seu uniforme escolar durante as férias de verão? Enquanto satirizo, dou um passo furtivo na direção oposta para o caso de a criança me fazer parecer um anão. Enquanto isso, encontro o filme que vou assistir. Não preciso esperar muito. O Pirata 3, Aventureiro Louco. Nas fotos promocionais correspondentes, um homem de cartola e sobretudo está parado entre raios, ondas e tempestades, cercado por 3 navios piratas retro. E na proa de cada navio está uma bela pirata. Capítulo 1430. O Pirata 3, Aventureiro Louco. Parece bom, deve ser o tipo de filme pipoca que eu gosto. Olho em volta e tomo uma decisão preliminar. Rapidamente pego meu celular e entro no site de críticas de filmes para conferir a pontuação e as críticas. A estética é superficial. O enredo é simples e grosseiro. Além dos efeitos especiais e das poucas atrizes, não há mais nada. O protagonista só sabe agir de forma descolada e não tem nenhuma habilidade de atuação. Nada profundo. É um filme comercial aceitável, mas apenas aceitável. Porra, críticas como essas. Eu gosto de filmes assim. Estou assistindo só para matar o tempo e não preciso de séries profundas e instigantes. Li as críticas e achei que não é tão ruim assim. Tenho uma ideia aproximada. O estudante gigante do ensino fundamental que está ao meu lado em frente ao cartaz já saiu para comprar os ingressos. O ingresso para o Pirata 3, o horário mais cedo. Só vou até lá depois que o aluno do ensino fundamental já está em outro lugar do shopping. Não quero que o contraste fique tão evidente.
Me faz sentir inferior. Ainda faltam 15 minutos para o próximo horário, informa-me o vendedor de ingressos. Tudo bem. Não pretendo fazer compras, então decido encontrar um lugar para sentar e esperar. Afinal, a entrada será liberada muito em breve. Claro, antes disso, compro uma Coca-Cola gelada de tamanho médio e uma porção de pipoca amanteigada. Obviamente tenho que combinar um filme de pipoca com pipoca. Caso contrário, como pode ser chamado de prazer? No passado, eu raramente assistia a filmes só para não comer demais. E agora meu peso voltou ao dos tempos de universidade e está bem musculoso. Essa é a beleza da vida. Pouco tempo depois, entro no local de acordo com as placas e encontro meu assento. Apesar de ser horário de expediente, há bastante gente na plateia. Grande parte são claramente estudantes. Férias de verão. Eu também quero férias de verão. Tomo um gole de Coca-Cola gelada e coloco meus óculos 3D. Nesse momento, o estudante do ensino fundamental de 2 metros de altura caminha pelo corredor em minha direção. Em circunstâncias normais, o vão entre mim e a fileira da frente é suficiente para uma pessoa passar. No entanto, a figura à minha frente é simplesmente enorme demais, e não consigo lhe dar passagem apenas puxando as pernas. Não tenho escolha a não ser levantar e me inclinar para trás. O aluno do ensino fundamental passa com sucesso. Ele vira a cabeça e sorri sinceramente. Obrigado, tio. Sem problemas. Ainda acho que sou jovem. Esse interlúdio não me impede de comer pipoca, beber Coca-Cola gelada e assistir aos vários trailers na tela grande. Rapidamente, The Pirate 3 começa oficialmente. Meu sorriso dura apenas 5 minutos antes de endurecer. Não é que o filme seja pior do que eu esperava, mas o encontro fortuito do protagonista masculino acontece quando ele bebe uma poção. A poção me dá a sensação de que é a bebida dos assassinos que bebi antes. Cara, a bebida assassina é na verdade uma poção? Quem produziu este filme? Lembro de ter visto o logotipo do dragão agora mesmo. Hall Film Company? Isso não pode ser um reflexo da realidade, pode? Eu me envolvo imediatamente na trama, mas não há outras poções mais adiante no filme. Em vez disso, mostra os graves efeitos colaterais da poção. Meu coração fica mais pesado enquanto assisto. Até me sinto como se eu fosse o protagonista masculino. Depois do filme, não consegui evitar xingar interiormente. Esse cara é tão sem noção assim? 3 lindas piratas o cercam, mas no final, ele só levou um contramestre bobo com ele. Sério? Cadê o tesouro que prometeram? E eles partindo em direção ao pôr do sol acompanhados de beldades? Sim, tudo desapareceu no pôr do sol. Depois de assistir ao ovo de Páscoa, pego meu balde vazio de Coca-Cola e pipoca e caminho em direção ao corredor. Nesse momento, uma garota baixa, claramente com menos de 1,6 metros de altura, de repente se aproxima e suprime a voz. Alguém está monitorando você. Me monitorando. Quem? Olho ao redor inconscientemente, mas não consigo encontrar o suspeito. E a mulher que me avisou já seguiu a multidão e caminhou até a saída. Sério? Penso por um momento e decido sair do cinema antes de confirmar a situação. Tem muita gente aqui, e é muito barulhento. Chamar a polícia não adiantaria. Ao mesmo tempo, um trem para em uma estação ferroviária de alta velocidade na cidade. Um dos vagões se abre lentamente, mas há apenas 4 ou 5 pessoas dentro. Elas formam um forte contraste com a multidão nos outros vagões. Essas poucas pessoas estão vestidas como se fossem a uma convenção de quadrinhos. Após uma troca de olhares, elas se levantam e saem com passos pesados. O que eles veem é uma plataforma extremamente moderna e multidões de pessoas. Fim da primeira parte da trilogia O Senhor dos Mistérios? Capítulo bônus, aquele canto, ali. É logo ali. Gritou um jovem de longos cabelos castanhos e uma bandana estilo pirata, apontando para uma ilha próxima. Ele estava a estibordo de um veleiro de 3 mastros. O som das ondas abafava a maior parte da sua voz. Um homem musculoso com um tapa-olho preto estendeu a mão para segurar a prancha. Ele franziu a testa e murmurou para si mesmo, chocado e desconfiado. Não me lembro de haver tal ilha nesta rota marítima. Não foi a primeira vez que o navio deles navegou por essa rota marítima. O jovem que havia gritado respondeu animadamente. Isso significa que geralmente fica escondido. Só aparece em momentos específicos. Deve haver tesouros em tal ilha. Capitão, nas palavras daquele estranho monge, uma oportunidade fortuita se apresentou. Ele falava na língua Loen. Oportunidade fortuita era um termo que se juntava a 2 palavras. Aquele monge profere palavras indecifráveis para nós. Não deem ouvidos a elas. O homem musculoso de tapa-olho levantou a mão e bagunçou o cabelo curto e loiro, ligeiramente bagunçado. E eu costumo dizer a vocês que tesouros costumam vir acompanhados de perigos. Enquanto falava, ele apontou para seu olho direito, que estava coberto pelo tapa-olho. Esse é o custo. O jovem com a bandana de pirata disse sinceramente. Mas, capitão, não é esse o propósito da nossa aventura? Em busca de tesouros. Eles eram um grupo de caçadores de tesouros de diferentes lugares. É claro que ocasionalmente trabalhavam como piratas e pegavam emprestado comida, bebida e itens essenciais de navios mercantes que passavam. Afinal, ideais por si só não bastavam para alimentá-los. O capitão ficou em silêncio por um momento antes de dizer: reúnam 4 ou 5 pessoas e pisaremos na ilha para dar uma olhada. O resto de vocês, preparem-se para zarpar a qualquer momento. Os olhos do jovem brilharam. Você concordou? Capitão, você concordou. O capitão riu baixinho. Weimar, se não fosse pelo fato de não haver outra escolha, ninguém na minha idade continuaria sendo um caçador de tesouros.
Ele parecia ter uns 30 anos, mas seus olhos azuis mostravam sinais de idade. Tudo bem. Weimer ergueu as mãos. Como você quiser. Ele ficou imediatamente animado. Vou chamar o velho Keaton. O velho Keaton era o imediato do navio. Ele acreditava no Deus do conhecimento e da sabedoria e dominava muitos idiomas. Se não o levassem em tal expedição, era muito provável que jogassem fora quaisquer tesouros que encontrassem como lixo. Mais importante, o velho Keaton também era muito forte. Quando o navio atracou no cais que parecia ter sido abandonado há muito tempo, uma equipe de exploração de 4 pessoas já estava reunida ao lado da passarela. Eles eram o capitão Gray, o primeiro imediato ao Keaton, o contramestre Parvi e o veterano marinheiro Weimer. Ninguém. Parvi olhou para longe e murmurou com pesar. O tempo no mar Berserkoji não estava ruim. A visibilidade era extremamente alta sob o céu azul, e o pequeno porto não lhe escondia segredos. Este lugar era incomparavelmente silencioso, como se estivesse morto há muitos anos. Seria mais assustador se houvesse pessoas, acrescentou Weimer. Isso implicava muitas coisas se uma ilha tão escondida permanecesse habitada. Parvi vestia uma camisa branca e calças marrons. Ela tinha um par de lindos olhos azul claros e uma aparência ligeiramente andrógina. Ela olhou feio para Weimer. Você quer ficar para trás e limpar o convés? Weimer deu de ombros e fechou a boca. Tendo se tornado contramestre quando mulher, ela precisava lidar com muitos tripulantes indisciplinados. Ela nunca facilitava suas ameaças. O capitão Gray, que estava inspecionando a área, deu uma ordem. Vamos desembarcar. Ele então exortou. Faremos do jeito antigo. Durante a primeira exploração, não toquem em nada. Apenas olhem e ouçam. Sem problemas. Weimer foi o primeiro a sair correndo do navio e descer a passarela até o cais. Ele pulou animadamente no meio da corrida e deslizou até o chão como um grande pássaro. O som causado por suas ações se espalhou em todas as direções, misturado a alguns ecos. Atrás dele, Gray, o velho Keaton e Parvi seguiam cuidadosamente. Se você continuar com essa sua imprudência e agir por conta própria como um cão selvagem incivilizado, eu vou amarrá-lo e pendurá-lo na popa para pescar tubarões. Parvi caminhou rapidamente até o lado de Weimer e o avisou em voz baixa. Weimer assentiu solenemente e murmurou. Chefe, com sua personalidade, você deveria se juntar à Igreja das Tempestades em vez de acreditar na deusa da noite eterna? Parvi não disse nada. Olhou ao redor e seguiu o capitão Gray e o primeiro imediato Keaton. O porto não era grande. Havia apenas um farol, 2 docas simples, 5 armazéns e alguns prédios que serviam como hotel, restaurante, bar e delegacia de polícia. Não demorou muito para que os 4 circundassem a área. Tirando o fato de não haver ninguém por perto, tudo parecia normal. Weimer olhou para as mesas da casa de frente para a rua através de uma janela de vidro relativamente transparente e não falou por um longo tempo. Sua expressão era um pouco solene, dada sua personalidade. Dentro da casa, sobre a mesa de jantar, havia uma xícara com um líquido marrom escuro e 2 torradas mofadas. Ao lado deles havia vários jornais cuidadosamente dobrados. Parecia que o dono estava prestes a tomar café da manhã quando, de repente, se deparou com uma emergência e teve que sair às pressas. Ele nem teve tempo de abrir os jornais. Ele nunca mais voltou. Seria considerado normal se houvesse apenas um exemplo. Afinal, acidentes são inevitáveis. No entanto, todo o porto estava em situação semelhante. Era inevitável que isso deixasse qualquer um de cabelos em pé e com a imaginação a mil. Naquele instante, todos os moradores locais, não todos os seres vivos, pareciam ter evaporado. Eles não se foram há muito tempo. A voz um pouco rouca do capitão Gray quebrou o silêncio da equipe. Parvi respondeu subconscientemente. De fato, se este porto estiver abandonado por muito tempo, a comida não estará apenas mofada. Parecia que apenas alguns dias ou semanas haviam se passado desde que o incidente bizarro aconteceu. O velho Keaton desviou o olhar da rua e assentiu gentilmente. É o que dizem as plantas daqui. Havia rugas evidentes nos cantos da boca do imediato. Seu cabelo já estava salpicado de cachos naturais. Ele vestia uma túnica branca e óculos com armação de latão. Ah? Weimer demorou um pouco para reagir. Ele então olhou para o lugar onde o velho Keaton havia medido e rapidamente entendeu por que ele disse aquilo. Não havia muitas ervas daninhas no porto. Havia alguns cogumelos, simples ou lindos, crescendo esporadicamente nas construções de madeira. Pareciam ter existido o tempo todo. O mundo natural obviamente não teve tempo suficiente para invadir este lugar. O velho Keaton viu a expressão iluminada de Weimer e não deu mais explicações. Virou-se para o capitão Gray e disse solenemente. Estou preocupado que algo possa acontecer se ficarmos aqui por muito tempo. O que pode acontecer? Será que também vamos desaparecer no ar? Antes que Weimer pudesse terminar de falar, uma palma bronzeada apareceu sobre sua boca. Esta palma empurrou sua cabeça e o pressionou contra a parede. Não haverá próxima vez. Parvi olhou feio para Weimer e avisou baixinho. Weimer assentiu com dificuldade, indicando que havia entendido. Quando Parvi o soltou, ele murmurou baixinho. Isso não é típico de você, Gelboss. Você realmente não bateu a minha cabeça contra a parede. Parvi riu baixinho. Tenho medo que a comoção seja grande demais e desperte a bizarrice escondida aqui. O capitão Gray não se importou com a pequena briga. Tirou seu relógio de bolso branco prateado e abriu a tampa. Voltaremos ao navio em mais 15 minutos. Se tudo continuar normal, prepararemos uma segunda exploração amanhã. Tudo bem. Weimer foi o primeiro a concordar.
Os 4 mantiveram uma boa formação de batalha enquanto contornavam os prédios à sua frente e seguiam em direção à borda do porto. Havia uma locomotiva a vapor levemente manchada estacionada ali. Os 2 trilhos se estendiam para o interior da ilha. Paralela aos trilhos havia uma estrada de cimento. Era exatamente isso que Gray e os outros haviam imaginado. Afinal, o porto tinha a responsabilidade de carregar e descarregar mercadorias, transportar passageiros e conectar outras cidades com um tráfego rodoviário conveniente. No entanto, para sua surpresa e confusão, a ferrovia tinha apenas 100 a 200 metros de comprimento. No final dela, erguia-se uma cidade de tamanho considerável. Embora ainda estivessem na beira do porto, os 4 conseguiam ver a situação ali a olho nu. O Weimer não conseguia expressar seus sentimentos em palavras. Só conseguia xingar baixinho. Se eu fosse o dono desta ilha, com certeza amarraria o desgraçado que sugeriu tais reparos na popa para pescar tubarões. Com base na experiência deles em muitos portos, esse arranjo era simplesmente anormal. A cidade a 100 metros de distância tinha que ficar mais perto e conectada a este lado para formar uma cidade portuária, ou deveria ficar a alguns quilômetros de distância e ser independente, ao contrário de agora. Pode haver um significado mais profundo, disse o velho Keaton, franzindo a testa. Isso pode ter algo a ver com os acontecimentos bizarros aqui. Depois que ele terminou de falar, ninguém respondeu por um momento. Depois de alguns segundos, Weimer olhou para a cidade não muito longe e disse: Capitão, vamos dar uma olhada? O capitão Gray assentiu. Claro. Faltam 12 minutos. Eles então caminharam pela estrada de cimento em direção à pequena cidade. Em ambos os lados da estrada, ervas daninhas floresciam e cogumelos pontilhavam a área. Quanto mais perto chegavam do destino, mais parecido era. Não demorou muito para que os 4 caçadores de tesouros chegassem aos limites da cidade. Havia uma placa de madeira erguida ali. Nela estava escrita uma palavra em Loen: Utopia. Este lugar se chama Utopia, Weimer murmurou para si mesmo enquanto lançava seu olhar para o velho Keaton. O velho Keaton balançou a cabeça lentamente, indicando que nunca tinha ouvido falar disso. O mesmo aconteceu com Parvi e o capitão Gray. Eles observaram a situação lá dentro, dos limites da cidade, e confirmaram que as ruas também estavam vazias. O silêncio era tão grande que até o vento parecia insuportável de passar. À medida que avançavam passo a passo, os 4 avistaram o Hotel Iris, o escritório telegráfico de Utopia e muitos prédios. No entanto, sem exceção, o interior desses prédios revelava que seus donos haviam saído às pressas e nunca mais retornado. Havia também xícaras com um pouco de água sobrando, roupas secas que estavam na metade da lavagem, talheres que tinham sido colocados na mesa, instrumentos musicais que não tinham sido guardados, livros que tinham sido folheados, carruagens que tinham parado na beira da estrada sem nenhum cavalo. Tudo isso reconstruía a aparência da cidade antes que a situação bizarra acontecesse. Continuo sentindo que algo está faltando. Weimer não conseguiu evitar sussurrar quando viu a praça municipal à vista. Capítulo bônus, aquele canto 2. Parvi lançou-lhe um olhar. Pessoas estão desaparecidas. Não é isso. Eu sei disso. Weimer balançou a cabeça seriamente. Seus olhos brilharam. Eu sei o que está faltando. O que? Perguntaram o capitão Gray e o primeiro imediato velho Keaton em uníssono. Weimer riu. Dinheiro, notas e moedas de ouro. Ele endireitou as costas e continuou explicando. Embora não tenhamos entrado nas casas para fazer uma busca detalhada, pela minha experiência, mesmo se olharmos apenas de fora, deveríamos conseguir encontrar algumas. No entanto, não há absolutamente nada. Talvez seja porque as pessoas aqui não são muito ricas e não têm o hábito de deixar dinheiro espalhado. Parvi não concordou. Não era um problema grave. Os 4 rapidamente desviaram a atenção. Depois de entrarem na praça municipal, olharam para o prédio mais alto. Era uma catedral com torre negra. Cogumelos cresciam tenazmente das rachaduras nos tijolos da catedral. Eram simples, ou lindos e coloridos. Uniam-se, demonstrando uma presença inconfundível diante das videiras verdejantes. Este lugar parece abandonado há ainda mais tempo. Parvi fez uma pausa antes de dizer. Pelo estilo arquitetônico, parece a Catedral da Deusa. As pessoas aqui também acreditam na deusa? Ela achou isso bastante peculiar. Os moradores de uma ilha tão escondida e de uma cidade tão estranha parecem acreditar na deusa da noite eterna. O velho Keaton olhou para ele por alguns segundos antes de dizer. Parece que sim. Então, ele imediatamente acrescentou. Parece que quanto mais nos aproximamos da praça e da catedral, mais tempo ela parece abandonada. Sejam as ervas daninhas na rua, as plantas verdes na superfície dos prédios ou os cogumelos de todos os tipos, quanto mais perto do centro da cidade, mais numerosos se tornavam. E a catedral parecia coberta por uma camada verde com muitos buracos salpicados. Após um momento de silêncio, Parvi sugeriu, vamos para a catedral. Enquanto a deusa estiver vigiando esta terra, não haverá problemas particularmente sérios lá. O capitão Gray e o velho Keaton não se opuseram, mas o primeiro reiterou as regras desta exploração. Depois de entrar na catedral, você só pode usar os olhos para ver e os ouvidos para ouvir. Não faça mais nada. Sem problemas. Weimer caminhou em direção à catedral ao lado da praça. Isso deixou Parvi sem outra escolha a não ser gesticular um círculo no peito e simplesmente pedir a proteção da deusa. Como não restava muito tempo, os 4 aceleraram e chegaram rapidamente à entrada da catedral. Eles não tinham pressa em abrir a porta e entrar. Eles avaliaram o ambiente individualmente. Muito quieto, concluiu o capitão Gray.
Os outros 3 também expressaram que não encontraram nenhum problema. A porta da Catedral Negra estava entreaberta. Depois que Weimer exerceu força com as mãos, ela se abriu lentamente. A parte inferior do tapa-olho preto do Capitão Gray se iluminou imediatamente, ajudando-o a ver a cena lá dentro com clareza. Não havia mesas nem cadeiras no salão. Havia janelas dos 2 lados que brilhavam com luz, e o teto era vermelho escuro. Pinga, pinga, pinga. Gotas de um líquido viscoso amarelo claro caíam do céu e atingiam o chão como chuva, dando às pessoas a sensação de que a cúpula estava severamente danificada e diante de uma tempestade. Antes que Gray pudesse falar, ele viu o líquido viscoso e repugnante se dissolver em poças. As poças rolavam e borbulhavam sem parar. As bolhas estouraram e bebês deformados com pele úmida e sujeira amarelo clara saíram rastejando. À medida que esses bebês cresciam rapidamente, pingavam mais líquido amarelo viscoso, criando mais poças e agitando mais bolhas. Uau! 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 Eles começaram a chorar. Só de ver essa cena, sangue correu dos olhos de Gray. O tapa-olho ficou vermelho escuro, como se ele tivesse chorado com o nascimento da vida. Sua mente estava em branco. Ele sentia que cada parte do seu corpo nutria uma nova vida. A dor aguda o fez recobrar os sentidos, e ele instintivamente deu um passo para trás. A cena diante de Gray voltou ao normal. Ainda era o salão vazio da catedral, com janelas largas que careciam de manutenção e uma cúpula alta e magnífica. Não havia líquido viscoso caindo como chuva, nem inúmeros bebês deformados e poças d'água por toda parte. Uf-puf, Gray ofegou pesadamente. No segundo seguinte, ele se virou e gritou enquanto corria. Corra! Tude. Gray saiu correndo da praça municipal. Ele não se importava nem um pouco com Parvi, o velho Keaton e Weimer. Ele já era considerado um capitão responsável por ainda se lembrar de avisar seus companheiros de equipe nas circunstâncias atuais. Baque. Gray não ousou parar. Confiando em seu físico impressionante, apesar da visão turva, ele correu para fora da cidade estranha, de volta ao porto rudimentar e para dentro de seu navio. O velho Keaton, Parvi e Weimer voltaram correndo em menos de 10 segundos. Partir, ordenou Gray. Gray esperou até o navio zarpar antes de se dar ao trabalho de verificar seus ferimentos. Levou a mão ao olho e imediatamente sentiu a umidade. Entretanto, quando ele levou a mão aos olhos, percebeu que não era sangue, apenas lágrimas. Enquanto corria, ele não parava de chorar. As sobrancelhas de Gray se franziram, assustado e desconfiado. Logo ele confirmou que não estava ferido. O que vocês viram? Ele se virou para olhar para o velho Keaton e os outros. Weimer olhou para o capitão. Seus olhos estavam vermelhos como se ele tivesse acabado de chorar. Ele disse com medo persistente. Eu vi bola de fogo após bola de fogo. Eles caíram do telhado com um barulho e depois explodiram. Luz. Meus olhos se encheram de luz. Senti como se estivesse ficando cega. Não, já estou cega. Então, senti como se estivesse derretendo. Doeu muito. Weimer deu um suspiro de alívio. Felizmente, o capitão me acordou naquele momento. Ele esfregou os olhos e disse, confuso e aliviado, estou bem agora. É que no começo eu chorava, mas depois melhorei. Foi como um pesadelo. O que ele queria dizer era que o sonho era bem real. Ainda havia medos persistentes quando ele acordou, mas ele ficaria bem depois de um tempo. O capitão Gray assentiu e examinou cuidadosamente os olhos de Weimer. Depois de confirmar que não havia realmente nenhum problema, ele olhou para o primeiro imediato, o velho Keaton. E você? O velho Keaton olhou para a costa distante e para o porto que encolhia e disse em um tom reminiscente. A catedral inteira desabou. Eu caí no chão com os pilares e tijolos de pedra ao redor. Era sem fundo. Além disso, minha cabeça, minha carne e minha pele caíram em velocidades diferentes. Começaram a se puxar. Doeu muito. A pele levemente flácida e as rugas profundas no rosto do velho Keaton tremiam como se ele não quisesse se lembrar mais do incidente. Ele exalou e disse depois de um tempo. Meu corpo inteiro estava prestes a ser dilacerado. Então, foi como se mãos invisíveis me envolvessem. Elas pressionaram minhas mãos, pernas, cabeça, pele, carne e ossos contra meus órgãos internos com grande força. Gostaria de poder morrer o mais rápido possível. Felizmente, acordei no segundo seguinte graças a você, capitão. Weimer suspirou de emoção. Isso é ainda mais doloroso do que o que aconteceu comigo. Se você não tivesse acordado a tempo, poderia ter se visto se transformando numa almôndega cor de sangue. Parvi ouviu em silêncio e disse agradecida, eu não estava com tanta dor. Eu vi escuridão que me fez sentir à vontade. Então, adormeci. Foi como se eu estivesse de volta à minha cama até ser acordado por você, capitão. O capitão Gray assentiu lentamente. Ao que parece, o que encontramos ou vivenciamos é diferente. Além disso, não tivemos nenhum ferimento. É só um pouco de estresse, afirmou o velho Keaton, afirmando o capitão. Ele então expressou seu palpite. Talvez estivéssemos sob uma ilusão ou alucinados por algum outro motivo. E como cada um tem personalidades e experiências diferentes, o que vimos e vivenciamos foi diferente. Antes que o velho Keaton terminasse de falar, Parvi exclamou, cogumelos. Seriam aqueles cogumelos? Aqueles cogumelos eram os mais estranhos. Sim, definitivamente. Weimer concordou depois de ficar momentaneamente surpreso. Era de conhecimento geral que alguém poderia ser envenenado e acabar tendo alucinações após comer certos cogumelos. Em um lugar tão estranho, era razoável que alguém se sentisse afetado apenas por se aproximar dos cogumelos.
O capitão Gray se lembrou seriamente por um momento e disse: é possível. Havia um cheiro muito suave e doce no ar. A fragrância de alguns cogumelos? No meio de uma pequena cidade chamada Utopia, na superfície da catedral que se suspeitava pertencer à Igreja da Noite Eterna, cogumelos de repente ficaram ativos. Eles se contorciam e expeliam loucamente grandes quantidades de esporos. Antes que os esporos pousassem, eles já haviam se transformado em diferentes cogumelos no ar. Então continuaram a criar mais esporos. E no vão entre os tijolos pretos ocupados pelos cogumelos e plantas verdes, pequenas palmeiras deformadas, brancas e parecidas com bebês, se espremiam. Silenciosamente, a catedral inteira desabou, e um poço sem fundo apareceu no chão. O enorme poço se espalhou, derrubando os edifícios e quebrando-os em pedaços. Em outras partes da cidade, o grande número de casas que originalmente eram altas havia desaparecido há muito tempo, deixando para trás grandes pedaços de vestígios coloridos semelhantes a vidro. Nas profundezas do solo, sons abafados surgiam um após o outro. Em apenas alguns segundos, o lugar ficou completamente silencioso. Edifícios surgiram do chão um após o outro, e a cidade se recuperou rapidamente como se tivesse vitalidade própria. Os móveis das casas eram quase os mesmos de antes, mas havia certas diferenças nos detalhes. O que estava à esquerda havia se deslocado para a direita, e o que estava longe se tornou próximo. Tarde da noite no navio. Weimar, que não conseguia dormir por causa do que aconteceu durante o dia, foi até o convés e respirou a brisa úmida do mar. Você ainda está acordado? Ele viu o contramestre Parvi. Parvi ainda vestia as roupas que usava durante o dia. Ela olhou para o mar escuro ao longe e disse: eu estava indo dormir, mas de repente me lembrei de alguns detalhes depois que fechei os olhos. Que detalhes? Weimar perguntou curioso. O rosto de Parvi refletiu o luar vermelho quando ela disse: há algo mais sob a escuridão que vi na catedral. Sem esperar que Weimar perguntasse, ela murmurou para si mesma sonhadoramente. Havia muitos esqueletos, alguns de crianças e outros de bebês. Alguns eram normais, enquanto outros pareciam monstros. Estava lotado deles, por toda parte. Além disso, parecia haver um corvo escondido nas profundezas da escuridão.